Opa, meu nome é Lin e bem-vindos ao Time Nest. Nesse vídeo eu vou analisar o filme do Bardock, o pai de Goku, que eu chamei de filme só por conveniência mesmo, porque na realidade ele não é um filme, mas sim um especial de TV. Na prática isso não muda muita coisa pra Dragon Ball, mas significa que ele passou na TV e não no cinema. Mas enfim, a ideia desse especial surgiu quando a Toei Animation chegou no Akira Toriyama dizendo que eles queriam fazer uma história sobre o pai do Goku, e nisso eles mostraram esses designs de personagens pra ele. Aqui a gente vê a versão inicial do Bardock e do seu esquadrão, que foram desenhadas pelo Katsuyoshi Nakatsuru, que é um dos animadores e designers de personagens mais talentosos que trabalham na Toei. Pra vocês terem ideia, foi ele que criou o Super Saiyajin 4 alguns anos depois, e atualmente ele é o character designer principal do Dragon Ball Daima. O cara é muito brabo. Mas apesar dele ser brabo, o Akira Toriyama não gostou tanto assim não dos designs que ele fez. Tanto que ele refez todo o esquadrão do Bardock. E cara, ainda bem que o Toriyama fez isso, porque a versão original era muito esquisita. O Borgos e o Shugeshi, beleza, não mudaram tanto assim. Mas tu olha pra Celipe e o Toma, cara, mudaram totalmente, viraram outros personagens. As versões do Akira Toriyama são muito mais agradáveis visualmente, principalmente em relação ao Toma, né, cara, porque a versão inicial do coitado era um primo perdido do Vegeta, era um Vegeta da Shopee. Inclusive aqui vai uma curiosidade, esses designs descartados feitos pelo Nakatsuru foram reutilizados depois em Saiyajins figurantes que apareceram ao longo do especial e também em fillers do anime. Então de vez em quando você olhar uma cena de fundo de Dragon Ball Z, é capaz de você ver um desses designs aí originais. E eles também foram reutilizados nos jogos. O Dragon Ball Z Kakarot, por exemplo, na DLC do Bardock, tem alguns NPCs com essas aparências e eu acho isso muito legal. Mas voltando pros designs, a gente vê que o que menos mudou foi o Bardock. Basicamente o Akira Toriyama só mudou a roupa dele e colocou o cabelo do Goku. Só que eu acredito que se ele não tivesse feito essas mudanças, o Bardock não seria tão popular quanto ele é hoje. Porque ele ter o cabelo do Goku faz você imediatamente, ao olhar pro personagem, conseguir deduzir quem ele é. Eu mesmo conheci o Bardock pela primeira vez através de uma capa de DVD. E só de longe, sem nem conseguir ler o que estava escrito, eu já pensei que aquele cara era o pai do Goku e que eu queria ver a história dele. Então foi uma mudança sutil, mas muito importante. O Akira Toriyama realmente era um gênio. Só que a intenção mesmo dele com essa mudança no Bardock foi fazer com que o Bardock fosse um Goku mais brutal. Basicamente, o que seria o Goku se ele tivesse crescido na sociedade Saiyajin. Ou seja, um Goku com mais essência, né? Podemos resumir assim. É por isso que os dois serem tão parecidos fisicamente era tão importante pra ele. Até porque a ideia do Bardock é parecida com a do Turles. A diferença é que o Turles, que nem eu expliquei no meu vídeo analisando o filme dele, ele é feito pra ser o oposto do Goku. Ou seja, ele vai contra tudo que o Goku é. Já o Bardock não. O Bardock é realmente como o Akira Toriyama descreveu ele. Ele é um Goku mais brutal. Mas na essência ele tem muito mais semelhanças com o Goku do que diferenças. Porque assim, né? O Goku é uma das pessoas mais gente boa que existem. Enquanto o Bardock ele é um assassino intergaláctico que não liga pro filho dele, é realmente um cara desprezível. Só que ao mesmo tempo, ignorando a personalidade dos dois, você vê que a essência deles é muito parecida. Já que assim como o Goku, o Bardock se importa muito com os amigos dele e ele tem um orgulho Saiyajin muito forte. Ao ponto de que o Bardock junto com o Goku são as representações perfeitas do que é ter um orgulho Saiyajin. Que no caso seria você sempre querer enfrentar oponentes fortes, você se superar nessas batalhas e você nunca desistir. E tanto nesse especial do Dragon Ball Z que eu tô analisando nesse vídeo, quanto na versão do Dragon Ball Super, o Bardock ele é o único Saiyajin na sociedade moderna dos Saiyajins que ainda mantém esse orgulho dentro dele. Nem o Vegeta, por exemplo, tinha um orgulho Saiyajin assim. E é isso que acaba aproximando o Goku do Bardock. Essa essência Saiyajin que tem dentro dos dois. É por isso que em todas as mídias que você vai ver por aí, sempre que o Goku e o Bardock se encontram, eles acabam se dando bem. Justamente porque por mais que eles sejam muito diferentes e tenham valores muito diferentes, durante a batalha eles são iguais e conseguem se entender. Mas beleza, agora que eu já contextualizei como é que esse especial surgiu e quem é o Bardock, pra gente começar a falar da história mesmo desse especial, eu só quero dizer que ele tem duas dublagens diferentes em português do Brasil. A primeira é aquela que a maioria viu, que vinha nos DVDs, que tem aí no YouTube, né, que é aquela dublagem cheia de erros. Tanto erros de tradução quanto até de voz de personagens também, né. A Celipa mesmo tem voz de homem nessa dublagem, o dublador do Vegeta tá no especial, mas não dubla o Vegeta, é uma tragédia. Mas além dessa, a gente tem uma segunda dublagem que já é muito bem feita. Então se forem ver dublado, busquem a segunda dublagem, que é a da Alamo. Ela ainda tem alguns erros em relação ao original, mas você já consegue entender a história muito melhor. Mas dito isso, o especial começa com a invasão do esquadrão do Bardock ao planeta Kanasa. E esse início é muito bom porque ele representa bem o terror que é ter o seu planeta invadido pelos Saiyajins. Porque eles se transformam ali em Ozaru e simplesmente dizimam toda a população do planeta. Eu lembro que quando eu era criança eu ficava bem impactado com essa cena. E depois eu ficava meio confuso porque aqueles caras que destruíram o planeta, na verdade eram os protagonistas da história. Mas o especial ele é muito competente no que ele quer fazer, porque mesmo que os protagonistas sejam pessoas terríveis, o exército do Freeza é mais terrível ainda. Mas logo a gente chega lá. Depois de aniquilarem todas as pessoas daquele planeta a mando do Freeza, o time do Bardock começa a conversar sobre o filho dele que tinha acabado de nascer. Só que acontece que o Bardock não quer nem saber do filho dele, e de acordo com ele mesmo, ele não é retardado de ver um guerreiro de classe baixa. Pai do ano isso daí, né? E pior que pra mim essa parte é realmente o único problema que me incomoda um pouco nesse
especial, que é esse desprezo do Bardock pelo Kakaroto. Ele não tem interesse no filho dele por ser fraco é uma boa ideia, porque combina com os Saiyajins dessa época. E também durante o especial a gente vai vendo esse orgulho dele pelo Goku surgindo aos poucos. Então ele começar o especial desprezando o Goku, mas terminar tendo orgulho dele é uma coisa muito maneira. Só que eu acho que ficou mal encaixado, porque é citado nesse mesmo especial que o Bardock tem 10.000 de poder de luta. Um nível de poder tão alto que provavelmente o único Saiyajin acima dele naquela época era o Vegeta e talvez o Rei Vegeta. Ou seja, apesar de ser um guerreiro de classe baixa, o Bardock ficou forte ao ponto de bater de frente com a elite dos Saiyajins. Então por que o Bardock despreza o filho dele que nasceu fraco, sendo que ele também nasceu e hoje em dia ele é forte? Você pode usar o argumento de que mesmo que ele saiba disso, era uma coisa cultural dos Saiyajins desprezarem quem nascia fraco. Só que aí nesse mesmo especial a gente vê que os amigos do Bardock queriam ver o filho dele. O filho não era nem deles e eles estavam ansiosos e felizes para poder ver o filho do Bardock. Então a gente já vê que não é uma coisa tão cultural assim, sendo que os próprios amigos do Bardock não são dessa maneira. E ainda tem o fator de que todo o esquadrão do Bardock é de classe baixa também e mesmo assim ele gosta e se importa com eles. Então por que o filho dele não se importa, né? Uma coisa que eu pensei aqui é que eles poderiam ter utilizado o Raditz para poder justificar esse sentimento do Bardock pelo Kakaroto, porque talvez ele já tenha se frustrado com o filho dele no passado e por isso que ele desprezou esse segundo. Seria inclusive um ótimo jeito de usar o Raditz na história, né? Já que esse especial faz questão de ignorar totalmente a existência dele. Se você não assistiu Dragon Ball Z e assistir esse especial aqui, você nem vai saber que o Raditz existe, que é uma outra coisa que me incomoda um pouco também. Só que assim, eu entendo os motivos pro especial ter feito dessa maneira, porque assim como os filmes clássicos do Z, ele tem por volta ali de 50 minutos. Então eles não tinham muito tempo para poder desenvolver essas coisas. O Raditz possivelmente foi ignorado porque não teve tempo no roteiro dele aparecer. E toda essa questão do Bardock desprezar o filho dele e contradizer o que o próprio especial mostra, pode ter sido uma coisa que eles não tiveram tanto tempo assim para poder revisar. E como eles tinham que deixar claro o desprezo do Bardock pelo Goku para poder fazer aquela virada no final, provavelmente eles acharam que era melhor deixar dessa maneira mesmo e focar nas cenas mais importantes, que realmente ficaram incríveis e por isso que esse especial é adorado até hoje. Pegando Dragon Ball Super Broly aqui de exemplo, no filme aparece a Gine, que é a mãe do Goku, aparece o Raditz também, porque o filme tem mais de 1h30 de duração, mais que o dobro desse daqui, e também porque eles cortam toda a luta final do Bardock. Então até mesmo o filme recente teve que sacrificar coisas para poder mostrar isso. Então imagina esse filme mais antigo que tinha menos tempo ainda. Mas enfim, eu tô só relatando o que eu pensei enquanto eu assistia. Mas eu acho totalmente justo eles terem sacrificado esse ponto que nem é o mais relevante da história, para poder focar nas coisas mais interessantes que vem depois. Mas voltando para a história, enquanto os Saiyajins conversavam, o último Kanazadin que restou do planeta apareceu diante deles. E ele acertou o Bardock com um golpe que deu a habilidade para ele de ter visões do futuro. Aí você pode pensar, pô, ter visões do futuro é uma coisa boa, por que ele deu isso pro Bardock? Mas aí que tá, isso daí não é coisa boa não, porque ele já tinha visto nas visões do futuro dele que o planeta Vegeta ia ser destruído. Então ele deu esse poder pro Bardock ver isso também e sofrer sabendo que ele não vai poder impedir essa tragédia. Logo depois ele acabou sendo morto pelo Bardock, mas o plano dele foi um sucesso, porque o Bardock desmaiou e começou a ter essas visões, onde no começo ele não conseguia entender muito bem o que ele estava vendo. Até porque as visões do futuro tava tudo fora de ordem, né? Aparecia uma cena do presente, depois do futuro, depois do passado, era uma coisa doida. Mas enfim, quando ele finalmente acordou, ele descobriu que os amigos dele já tinham ido pro próximo planeta sem ele. Então ele correu atrás deles e no caminho ele acabou passando pelo Kakaroto, sendo o único momento que essa versão do Bardock viu o Goku cara a cara. Porém, a única reação do Bardock foi dizer que ele era uma escória por só ter 2 de poder de luta. Mas agora a gente vai para uma das melhores cenas desse especial, aquela que arrepia qualquer um, porque chegando no planeta onde os amigos dele foram, o Bardock descobriu que todos eles foram mortos. E o culpado disso tudo era o Frieza, que ordenou a morte de todos os Saiyajins. E eu acho muito legal como o especial ele explica de uma maneira muito sutil os motivos do Frieza. Tudo que a gente precisa saber tá em uma simples conversa entre ele, o Zarbon e o Dodoria, onde eles comentam, né, que apesar de os Saiyajins obedecerem o Frieza, eles são indisciplinados, né, eles não gostam de obedecer. Fora que recentemente acabou nascendo o Príncipe Vegeta, que é um Saiyajin que nasceu com um poder muito mais alto que o normal. Então se nascessem mais Saiyajins fortes assim com o tempo e eles se unissem, poderia dar ruim ali pro Frieza. E essa conversa deles é bem natural e o Frieza não fala abertamente que ele vai destruir os Saiyajins por conta disso, mas já fica bem entendido pela cena que esse é o motivo. E novamente, se você assistiu Dragon Ball Z, você sabe que tem mais contexto por volta disso, né, como a lenda do Super Saiyajin. Mas você não precisa saber disso nesse especial para você poder entender o Frieza, e isso eu acho muito legal. É realmente uma animação que você pode assistir mesmo que você nunca tenha visto nada sobre Dragon Ball. E é aquilo, né, cara, por mais que os Saiyajins sejam cruéis, se tem uma coisa que desperta mais raiva no ser humano do que crueldade, é a trairagem. Por isso, geralmente, os personagens que você mais vai ver a galera odiando são os traidores. Então, nesse momento, por mais que você não sinta necessariamente a morte dos amigos do Bardock, até porque você nem teve tanto tempo assim pra você poder se afeiçoar a eles, você sente o mesmo sentimento de revolta do Bardock pelo Frieza. E é isso que é importante pra cena, porque a partir desse momento você cria um ponto de conexão com o personagem e você começa a gostar do Bardock e torcer por ele pra ele poder se vingar do maldito do Frieza. E com tudo isso feito, você já tá pronto pra ter a primeira grande cena de ação do filme, que é quando o Bardock pega um lenço, limpa o sangue do amigo dele,
o lenço fica vermelho e ele amarra na testa como se fosse uma faixa. E então ele parte pra cima dos soldados do Freeza em uma das melhores lutas dos filmes especiais de Dragon Ball. A coreografia e a animação nessa parte são incríveis. Uma coisa que eu gosto é dos ângulos de câmera diferentes que eles usam aqui. É uma coisa diferenciada, porque por mais que tenham cenas parecidas, eu acho que o jeito que foi feito aqui ficou muito único e muito maneiro. E o que deixa essa cena ainda mais incrível é a trilha sonora que eles colocam de fundo, que é a Solid State Scouter, que é uma trilha sonora criada exclusivamente pro Bardock para esse especial, sendo pra mim uma das melhores trilhas sonoras de Dragon Ball. Essa música é tão insana que dá pra fazer um vídeo só sobre ela, porque tem até algumas teorias sobre a letra dessa música. Se o YouTube permitir, eu vou deixar ela tocando aí de fundo pra vocês, porque ela é muito maneira. Mas voltando pra luta, depois de matar os capangas do Freeza, o Bardock acaba sendo derrotado pelo Dodoria, mas ele não morre, pega a nave dele e volta pro planeta Vegeta pra poder avisar os outros sobre o Freeza. E na volta ele passa bem pela nave do Kakaroto, que tinha acabado de ser enviada pra Terra. E eu gosto dessa cena do Bardock passando pelo Goku, eu acho que dá um wallpaper muito bonito, mas é uma cena que não faz muito sentido, né? Porque a intenção do Freeza era matar todos os Saiyajins. Então eu acho bem nada a ver ele só ignorar essa nave do Goku passando. Você pode tentar argumentar que ele não viu, né, que nem o filme do Cooler até mostra, mas ele não vê, pior ainda, porque ele viu a nave do Bardock, e a nave do Bardock passou do lado da nave do Goku. Mas beleza, chegando no planeta Vegeta, o Bardock agora já sabe que as visões do futuro dele realmente são reais, então ele tem que reunir logo os outros Saiyajins pra eles irem acabar com o Freeza juntos. E aí tem aquela cena dele todo ferido se arrastando pelos corredores até conseguir chegar neles. É uma cena bem maneira, mostrando a perseverança do Bardock em conseguir avisar os outros, e quando ele chega lá, os desgraçados riem da cara dele. Pô, na moral, mano, essa cena aqui ela dá uma revolta enorme, porque os imbecis ali, eles não acreditam que o Freeza realmente vai destruir o planeta. E você fica tão revoltado que a sua reação é a mesma do Bardock. Todos vocês são imbecis! Mas mesmo sozinho, o Bardock não quer nem saber. Ele vai lá enfrentar o Freeza e fazer de tudo pra mudar o futuro. E é daí que vem parte do título original desse especial, que é chamado de Dragon Ball Z, uma solitária batalha final. E agora eu quero perguntar uma coisa pra vocês. Se vocês soubessem que tudo que vocês têm será destruído e que a chance de impedir isso é quase zero, o que vocês fariam? Vocês aceitariam seu destino ou fariam de tudo pra poder impedir ele? O Bardock escolheu a segunda opção porque é a única opção que um Saiyajin orgulhoso poderia escolher. E isso faz o público admirar ainda mais ele pra gente poder chegar na batalha final com o máximo de empolgação possível. E esse final realmente é a melhor cena do especial pra mim. O Bardock voa até a exosfera do planeta Vegeta e enfrenta todo o exército do Freeza sozinho. É incrível ver ele desafiando aquela multidão, ainda mais tocando novamente Solid State Scouter. E quando vê o Bardock avançando, o Freeza perde a postura dele pela primeira vez no especial, saindo daquele semblante calmo dele pra um cheio de raiva, ao ponto dele ir pessoalmente resolver a situação. Nessa cena eu acredito que o que irritou tanto o Freeza não foi apenas o Bardock desafiar ele, mas sim a possibilidade do Bardock ser o lendário Super Saiyajin que o Freeza tanto temia. Tanto que assim que o Freeza percebeu que ele era mais forte que o Bardock, essa preocupação dele foi embora e ele voltou a sorrir, porque ele viu que não era o lendário Super Saiyajin ali. Pelo menos essa é a minha interpretação daquela cena. E nisso rola aquele momento lendário onde o Freeza destrói o planeta Vegeta, que é uma cena que eu acho muito maneira, onde ele não elimina apenas o Bardock e a maioria dos Saiyajins, mas também parte do seu próprio exército sem qualquer piedade. E nisso rola aquela clássica fala dele da primeira dublagem do especial do Bardock. Vejam isso, soldado Zabon e soldado Dodoria! Que lindos fogos artificiais! O Freeza parece ter vencido no final, mas o Bardock tem a sua última visão. Ele vê Goku frente a Freeza. O filho que ele desprezava seria a esperança de todos os Saiyajins, aquele que carregaria o verdadeiro orgulho da raça guerreira e que daria um fim a Freeza de uma vez por todas. Por isso, antes de morrer, Bardock sente orgulho de Goku e sorri, o que fecha o ciclo que começou lá no início do especial, porque o Karazadin, que deu os poderes de ver o futuro pro Bardock, também morreu sorrindo, e ele fez isso porque ele já tinha visto que aqueles que destruíram a sua raça iriam pagar caro pelo que fizeram. E o Bardock sorriu porque ele viu a mesma coisa. Ele sabia que o Freeza não sairia impune por destruir os Saiyajins, e que melhor do que isso ele seria derrotado pelas mãos de um Saiyajin de classe baixa. Eu simplesmente amo esse final do Bardock. Mesmo que ele não tenha conseguido parar o Freeza, a moral que ele conseguiu nessa luta foi enorme. Não é à toa que ele é um dos personagens mais amados da franquia até hoje. Mas o especial mesmo termina com Goku chegando na Terra e sendo encontrado pelo vovô Gohan. E em paralelo a gente também vê a cena do Vegeta criança, que nem liga pra destruição do planeta Vegeta. O moleque já era marrento desde sempre. O Vegeta criança tem várias cenas legais nesse especial, mas eu acabei não comentando porque não encaixavam tão bem no roteiro. No caso, no roteiro do vídeo, né? Porque do especial encaixava muito bem sim. Mas enfim, esse especial é simplesmente incrível. Ele é o melhor filme que eu já analisei aqui referente ao Dragon Ball Z, com certeza. Eu gostei mais dele do que do filme do Paul Jack. E esse especial foi tão bom que quando ele saiu, o próprio Akira Toriyama incluiu o Bardock no mangá. E diferente do que muita gente diz, o Akira Toriyama gostava sim desse especial. Em uma entrevista perguntaram pra ele qual que era o filme / especial da era clássica que ele mais gostava. E ele respondeu que justamente esse especial do Bardock
Bardock era o favorito dele, mas ele complementou depois que o especial era dramático demais, né? Não era o tipo de coisa que ele gostaria de desenhar. Tanto que ele definiu esse especial do Bardock do Z como um tipo de Dragon Ball diferente do que ele fazia, mas que ao mesmo tempo também era bom. E foi isso que motivou o Akira Toriyama anos depois a refazer a história do Bardock, porque esse especial que eu analisei nesse vídeo, ele não faz mais parte da cronologia principal de Dragon Ball. O que realmente faz parte da cronologia principal é o Bardock do Dragon Ball Minus e o Bardock do Dragon Ball Super. Só que o Akira Toriyama ele não refez a história do Bardock porque ele não gostou da antiga. Muito pelo contrário, ele gostou tanto que ele quis fazer a própria versão dele. E a versão nova se encaixa melhor com o jeito que o Akira Toriyama contava suas histórias. Mas um dia eu faço um vídeo mais detalhado falando aí do Bardock do Super também. Mas dito isso, agora vamos falar do encerramento exclusivo desse especial. O nome dele tá aparecendo aí na tela se você quiser pesquisar. E claro, ele foi cantado pelo lendário Hironobu Kageyama, que se você não conhece é o cara que cantou basicamente todas as músicas de Dragon Ball Z. Dessa vez ele contou com o apoio da cantora Cuco e a música tem um tom bem mais emocionante que os encerramentos de filmes. Eu gostei bastante. E pra fechar aqui vão mais algumas curiosidades sobre esse especial. Na cena que o Bardock vê o Goku enfrentando o Freeza tá na primeira forma, sendo que o Goku encontrou o Freeza já na forma final. E isso aconteceu porque esse especial foi lançado em 17 de outubro de 1990, onde nem o mangá ainda tinha mostrado as outras formas do Freeza. Então pra poder representar isso, eles tiveram que colocar o Freeza na primeira forma. Outra curiosidade mais básica, né, é que o nome do Bardock e de todos os membros do esquadrão dele são baseados em vegetais, igual todos os Saiyajins puros que tem na franquia Dragon Ball. E quando falamos da popularidade dele nos jogos, o Bardock junto do Broly e do Gogeta é simplesmente o personagem mais popular dos filmes especiais. Tudo que for produção de Dragon Ball vai arrumar algum jeito de colocar o Bardock no meio porque a galera gosta muito dele. Já o esquadrão dele nem tanto assim, até porque eles não aparecem muito no especial. O que mais se destacou foi a Celipa por ser uma Saiyajin mulher, né, que era uma coisa que não era comum naquela época. Então até que ela aparece um pouco mais nos jogos. Porém, que nem eu já mencionei nesse vídeo, o Dragon Ball Z Kakarot ele tem uma DLC totalmente focada nos eventos desse especial. E lá ela adapta muito bem tudo que o especial mostrou e também traz várias informações extras. Eu recomendo todo mundo que gostou desse especial jogar essa DLC algum dia. E sim, tá, eu sei que esse especial ele tem uma certa continuação entre aspas. No próximo vídeo a gente vai analisar essa continuação aí do Bardock Super Saiyajin. Muito obrigado você que achou até aqui e deixa aí nos comentários o que você achou desse especial. E claro, né, se chegou até o final do vídeo, deixa um emoji de chocolate nos comentários para eu saber que você chegou até o final. E claro, um agradecimento especial a todos os membros do canal. Vocês foram e são muito importantes pro Time Nest continuar seguindo em frente. Principalmente você que já é nível Charlotte God ou nível Charlotte Blue, porque isso significa que você já tá apoiando o canal há bastante tempo. Todos os membros ganham acesso antecipado a certos vídeos, e se você for nível Sparking ou superior, você ganha vídeos exclusivos também. Mas só de você ter chegado até aqui, você já me ajuda bastante. Mas é isso, falou!